Olá, eu sou Diana Prenzinati e nesse vídeo eu quero compartilhar com você alguns conhecimentos para você que tem essa intenção de aprender a meditar. Porque a meditação nos dias atuais, tantas coisas que estão acontecendo nesse nosso mundo, ela é muito importante, ela deve fazer parte do seu dia a dia. Então eu quero passar para você algumas dicas que se fazem necessárias para que você possa aprender e sustentar uma vida de meditação. A meditação é muito antiga. Se a gente for atrás da história, da onde vêm as práticas meditativas fazem parte de muitas escolas e muitas tradições, sejam budistas, hinduístas, sejam do yoga, cristãs. Então, hoje, nos dias atuais, como se fala muito sobre a meditação, a ciência tem feito muitas pesquisas sobre os benefícios da meditação. Então, mas a meditação, se a gente for falar da história, ela existe, acho que desde que o mundo é mundo. Então, nos dias atuais, a ciência tem feito muitas pesquisas por conta de que ela é muito benéfica para a saúde. Então, por isso que muitos psicólogos, neurocientistas, muitos médicos e hospitais têm utilizado das ferramentas que são milenares para a saúde, para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar dos seus pacientes. Na visão holística, muitos terapeutas, muitos yoguins, buscadores espirituais já fazem uso da meditação desde que começam a sua jornada. A Uma Universidade já tem mais de 30 anos e há mais de 30 anos que nós divulgamos incessantemente a necessidade que se faz da prática diária da meditação. A prática diária de meditação, ela dá a você uma sustentação de uma qualidade de vida, de um bem-estar, de um centramento e uma presença na sua vida. Então, se você sofre de falta de foco, se você tem muitas perturbações mentais, depressão, ansiedade, se você tem problemas de saúde, por exemplo, de muitas tensões no corpo, às vezes até problemas cardíacos, diversos problemas de saúde, as diversas formas de se praticar a meditação, porque tem meditações diferentes, elas trarão a você esses benefícios. Quando eu falo de técnicas e meditações diferentes, é porque existem métodos de meditação que são ativas, tem métodos que são mistos e métodos que são absolutamente zen e parados, como se fosse a prática que eu posso citar, o Vipassana. Então, existem muitos estilos, muitas variações que você pode utilizar no seu dia a dia. Hoje em dia, tem sido muito amplamente divulgado a meditação que é conduzida, conhecida também como meditação guiada. Então, vou falar desses estilos de meditação, dessas formas e práticas diferentes de meditação. Porque às vezes você não consegue fazer uma meditação e ficar parado, ficar quieto. Por exemplo, a Zazen, que é você ficar olhando para a parede. Você ainda não tem um corpo preparado para a meditação. Então existem meditações onde você anda, meditações onde você contempla a natureza, a meditação transcendental, que é quando você foca num mantra, a meditação ativa, que existe vários movimentos. O mestre Osho, por exemplo, foi um mestre que divulgou amplamente as meditações com movimento, porque o mestre Osho ele tinha essa visão de juntar todas as sabedorias orientais com as sabedorias ocidentais, até porque o homem e a mulher ocidental têm essa ânsia interna que é diferente o comportamento do ocidental do oriental. Então o mestre Osho ele fez essa junção, como se fosse utilizando as técnicas bioenergéticas que usam a dissolução, a desconstrução das nossas diversas couraças e também usando essas sabedorias e essa quietude, essa pausa que vem muito da tradição oriental.
Existem então as meditações mistas, que são meditações onde mistura alguns estágios da meditação parada e alguns estágios da meditação ativa. Então, às vezes tem gente que pergunta assim, mas eu não posso fazer meditação deitado? Em algumas fases da meditação, pode até ser que você possa vir a se deitar, porque as meditações deitadas, elas são só uma etapa que fazem parte de uma técnica onde você até pode deitar em Shavasana. É muito comum usar esse método da Shavasana no yoga, por exemplo, que você deita de barriga para cima, né? E aí você entra num profundo relaxamento. Mas é uma etapa da meditação. Então, meditar deitado não é apropriado, porque você vai dormir, o teu cérebro vai entender que é para você relaxar e dormir. E como eu falei das meditações conduzidas, elas são conhecidas como meditações guiadas. Então, as meditações guiadas, elas são excelentes no sentido terapêutico da palavra, né? E também para quem está começando a jornada. Para meditadores que já têm várias horas de voo, né, que já têm uma capacidade, uma habilidade de sustentar a meditação, né, ou estar com a mente focada, ou estar em concentração, ou estar ali presente, consegue ficar um longo período, às vezes, sem mover o corpo, um longo período em observação e contemplação. Então, não é necessário mais as meditações guiadas. Agora, se sua mente é uma mente muito inquieta, é um tipo de mente que tem muitas perturbações, então as meditações conduzidas e guiadas, elas são muito boas. Você deve estar se perguntando, qual é a melhor técnica para que eu possa começar a minha jornada meditativa? E aí eu te falo, você tem que começar. A técnica em si, ela é um trampolim para você, porque o ideal é você, óbvio, né, escolher uma prática, seja mista, ativa, passiva, né, e você realmente começar e criar o que nós chamamos essa disciplina, que no yoga a gente chama de tapas, que é você todos os dias pausar um tempo e se dedicar realmente à sua visão interior. Porque os nossos sentidos, eles estão muito voltados para fora. O tempo inteiro, nossos olhos estão recebendo um monte de informações no mundo externo, então nós temos essa poluição visual. Nossos ouvidos estão o tempo inteiro, né, com essa poluição auditiva. Então todos os nossos sentidos, né, estão, como nós chamamos, às vezes até bombardeados de informações muito rápidas. É como se a gente não conseguisse quase que processar. E isso dá origem ao que nós chamamos de estresse. E o estresse, ele vai se alojando nos nossos diversos corpos. No corpo físico, a gente consegue perceber o estresse através dessas tensões, às vezes a falta de liberdade, falta de flexibilidade, uma exaustão, um cansaço, aquele cansaço que parece que você não consegue levantar da cama. Então, no corpo físico é mais fácil de você perceber esse estresse. Agora, nos corpos sutis, nós também ficamos contaminados. Então, os corpos sutis são o corpo prânico, a dificuldade de respirar, de absorver a energia do prana, o corpo emocional. Então, qualquer coisa que acontece, você não tem um autocontrole, você acaba explodindo, não consegue trabalhar com a sua ansiedade, com a raiva, com os medos, com a baixa autoestima. Então, você não consegue lidar com o teu corpo mental, porque tem um momento que você não consegue mais usar do seu potencial lógico, seu raciocínio, a sua inteligência. Fora a parte que é mais sutil ainda, que é o corpo intuitivo e o corpo espiritual, que é quando você tem momentos da sua vida que você não sente mais conexão. Você não sente mais conexão com as pessoas, você não sente mais conexão com Deus, com a natureza. E aí o estresse vai se alojando, de certa forma, que você não tem mais um contentamento. O que você sente é sempre um tédio.
Você está, às vezes, numa festa e você não se sente pertencendo àquele lugar. Às vezes, dentro de você, fica aqueles pensamentos. O que eu estou fazendo aqui? Eu não faço parte desse lugar. Quem são essas pessoas? Então, quando você pratica a meditação, o que vai acontecer, né, é que a meditação faz com que você entre num processo integrativo. Você integra as suas diversas partes. Eu sempre brinco dizendo que quando você sustenta a meditação, você sustenta a sua presença. Seu ego, seu ahankara, que é o nome que a gente dá em sânscrito, sai de cena, e seu eu real, que é o seu Atma, entra em cena. Então, por isso que se faz tão necessário você começar a sua jornada. E é esse o meu convite para você. Comece a jornada meditativa para que você possa ter uma vida muito mais presente, muito mais saudável, muito mais conectada. Porque a meditação, ela dá isso a você. Mas eu não quero que você ouça essas palavras simplesmente porque você vai ganhar algo. Porque nossa mente é muito isso, né? O que eu vou ganhar se eu meditar? O que eu tenho a ganhar? Na verdade, assim, veja quantas coisas que você vai deixar de ter. Esse é o convite. Quando você medita, você vai entrar no que nós chamamos o campo da sincronicidade. Então não é gostoso isso? Então tudo bem, se a sua mente ela quer ganhar, ela quer sempre lucrar com o que você está fazendo, muito bem, entra na história. Faz a meditação porque você vai ganhar algo. Mas o convite não é esse, o convite é integre você com tudo e com todas as coisas. Sustente a consciência do porque a meditação, ela dá isso a você. Ela faz esse movimento de você se desconectar da consciência do ego, da consciência da desconexão, dessa consciência onde você está tão atrelado, tão atolado, tão ilhado com o sofrimento, como se fosse uma obsessão, parece que é valoroso sofrer. E você faz esse movimento de, pouco a pouco, abandonando essa mania, esse vício, essa compulsão, desse apego ao sofrimento e vai sustentando no seu dia a dia esse lindo estado interno de alegria, de equilíbrio, de paz. E desse espaço de felicidade, de plenitude, de conexão que a meditação pode dar a você, você pode tomar decisões muito assertivas na sua vida e criar uma vida gloriosa. Então a meditação, na minha opinião, ela é para todos. E a qualquer momento do seu dia que você possa parar e praticar a sua presença. Esse é o convite. Hari Om.